agradeço a todo mundo por ter vindo ao lançamento. Então, eu vou começar basicamente com a pergunta que todo mundo me faz. Eu acho que é a pergunta mais ganhadora, assim, de qualquer quiz. Na realidade, a história é bastante absurda. Por favor, eu não estou inventando a história, tá bom? A história é realmente absurda. Eu vi o filme Death Metal Angola em 2012. Eu estava terminando o mestrado na UF, inclusive. É basicamente um filme que contava que instrumentistas angolanos estavam usando heavy metal para poder interpretar o contexto de guerra angolana e o contexto de descolonização de Angola em relação a Portugal. Eu estava terminando o mestrado na UF e eu falei, caramba, quero pesquisar isso. Tipo a louca. Vi o filme e quer ir para lá pesquisar. Então conheci gente mais maluca do que eu na UF, na coordenação, e eles falaram, não, esse tema é super legal, tenta o doutorado com um projeto. Eu falei, esse projeto não vai passar. Eu falei, mas eu vou tentar, porque estão me enchendo a paciência. Aí eu montei um projeto, tentando trabalhar a memória histórica, enfim, a apropriação do gênero, né? Meio que seguindo a narrativa do filme do Jeremy Chiso, que é um diretor estadunidense, então vocês já imaginam a apelação toda que tem em torno, né, da guerra de Angola dentro da perspectiva do rock ali naquele filme. Aí eu falei, não vai passar. Aí passou. Eu lembro que em 2018 eu estava em Angola. Eu tinha ido falar de um músico também, né, que é o Liceu Vieira Dias, né, e aí me chamaram em uma rádio, né, os angolanos gostam muito de rádio, né, o sistema de rádio em Angola é fabuloso, né, inclusive tem um livro novo da Marissa sobre isso, e aí me chamaram em uma rádio para falar do Liceu, né, isso foi em junho de 2018. Mas o tema da rádio naquele junho de 2018, e aí eu fui falar um pouco de como é que o Liceu pegou a sonoridade quimbundo, né, em quimbundo e umbundo e colocou na música, né, e o debate naquele junho de 2018 na rádio era o álbum surpresa que a Beyoncé e o Jay-Z fizeram. Esse era o debate na rádio. Né? E aí, antes de eu começar a falar, as pessoas que estavam lá, que eram também produtores musicais e tal, estavam dizendo que era um encontro, né? Era um pedido de desculpa, porque o Jay-Z tinha traído a Beyoncé, e a Beyoncé tinha feito um CD, um disco, e depois o Jay-Z fez um outro disco, e que aquele disco juntos era uma tentativa de que a superação do Jay-Z foi aceita, a traição do Jay-Z foi aceita, né, pela Beyoncé. E eu ali para falar da influência do quimbundo e do umbundo na música do Liceu Vieira Dias, e esse era o tema da rádio. E aquilo ali foi maravilhoso, porque a Melina fala muito disso no livro, né? Como é que a gente vai, com o olhar brasileiro, procurando coisas brasileiras, debates brasileiros, referências brasileiras dentro do cenário angolano, quando vamos dizer, os temas são outros, as preocupações são outras, e a conexão com o mundo, né, de uma forma global é muito mais intensa, muito mais forte do que a gente imagina. Né? E que, na verdade, esse tema meu da coisa do tradicional na música do Liceu era muito mais um tema um tema brasileiro, que estava tentando entender um pouco dessa coisa da ancestralidade na música angolana, do que necessariamente um tema angolano. A minha orientadora na época, a Simone Pereira de Sá, ela participou de uma banca na USP sobre Kuduro, a banca da Débora, e um dos interlocutores dela era um radialista que participou de um congresso assim, em Luanda, e ela foi nesse congresso para entrevistar algumas pessoas dos veículos de radiodifusão e acabou conhecendo o Toque. E ela me passou o contato dele. Eu entrei em contato com ele, expliquei a história, mandei o pré-projeto, isso no início de 2014. E aí ele falou, não, eu sou
de uma das bandas, da Neblina. Aí eu, como assim você estava num congresso de Kuduro falando sobre Kuduro, sendo que você é baterista de uma banda de rock daí? Aí ele falou, é bem mais complexo do que você imagina. Só que eu não imaginava que era tão complexo assim até chegar lá. E aí eu fui no primeiro trabalho de campo para participar do Orley, que é o Rock Larinho Etequeifa, que é o Rock Nunca Vai Morrer em Umbundo, que é um festival que é realizado anualmente pela ONG Ocutiuca, que é coordenado pela Sônia Ferreira, que inclusive é uma das protagonistas do filme do Gênio Mexido. E cheguei lá e acabei vendo que, na realidade, a narrativa do Gênio Mexido sobre a cena não era bem aquilo que estava rolando ali, não. Tipo, tinha músicos, tinham instrumentistas de música angolana tocando no mesmo festival de rock e muita fusão de músicas, assim, de instrumentistas. Não era uma cena coesa, como ele falava. Não tinha quase banda de heavy metal nenhuma, eram mais bandas de rock, mas que faziam misturas, assim, tipo, absurdas, sabe? Nas formas de instrumentação. Eu falei, cara, esse projeto vai cair, tipo, não faz sentido, né? Então, tipo, eu fiquei 1 ano e meio tentando entender aquele contexto para poder retomar o projeto de pesquisa. E, na realidade, somente no 2º ano, quase indo para o 3º ano, é que eu realmente consegui compreender o que estava acontecendo ali. Porque eu acabei deixando de lado essa questão do gênero e de tentar ficar enquadrando todas as bandas em uma caixinha que a gente está bastante acostumado aqui no mercado musical, né? Então, assim, na realidade foi nessa viagem da Catumbela, de Luanda para Catumbela, que começaram a direcionar a minha pesquisa. Começaram a contar toda a questão do filme, de como acabou estereotipando demais uma cena de rock, que na realidade não é o que se enquadra, né, no imaginário de cenas de rock e de heavy metal internacionais, que a questão é muito mais complexa, inclusive pelo caráter local, que Angola fala inúmeras línguas, né? O continente africano também. A questão instrumental africana é muito complexa. Então, eu comecei a prestar mais atenção no que os rockers falavam e nas formas em que eles faziam música do que necessariamente de tentar impor uma visão de mundo minha. Eu acho que a partir daí a pesquisa conseguiu andar de uma forma mais saudável até para mim. Mas eu acho que a grande virada, assim, da pesquisa foi quando eu comecei a trabalhar com algumas pessoas nos projetos deles. Que aí eu participei da produção do Rock no Rio Catumbela, que era um festival que acontecia na Catumbela, em homenagem à passada de distrito para o município da Catumbela, que era financiado pela Soba, que é uma das maiores cervejarias de Angola. E também comecei a trabalhar na editora fonográfica da Cub Records, que é uma pequena editora que tenta fomentar a gravação de música em Angola, das bandas de rock mais underground. Então, assim, com essa questão de tomar mais contato com as atividades deles, com as formas deles de se pensar música, né, que não é, na realidade, uma forma enquadrada como a gente pensa, que aí a pesquisa começou a se desenrolar. Então, assim, no caso da tese, ela ficou muito maior do que o livro é uma versão bem diminuída dela. Todos os capítulos foram orientados pelas entrevistas que eu fiz e pelas atividades que eu fiz com eles lá. Eu ainda faço parte da Cub Records até hoje. Dos outros projetos, como colaboradora do programa Volume 10, eu saí da produção do fanzine do Rock Angola também. Eu saí porque eu estava enlouquecendo, porque eu estava ajudando na produção do festival, eu estava montando as redes sociais da Cub Records, eu estava editando vídeo para jogar no YouTube, e estava montando vídeo para o Rock Angola, e ainda tendo que dar conta de uma tese e das entrevistas. Então, assim, eu quase enlouqueci. E aí eu falei, não, eu vou ficar só na Cub, porque eu ainda tenho uma pesquisa para dar conta, senão eu vou ter que sumir do Brasil, né, por causa da bolsa. Depois como que eu vou fazer isso com a bolsa? Mas esse livro de rock só foi começar a ser publicado mesmo com uma certa continuidade no final do milênio, no final dos anos 90. Até então saía uma e depois saía outra, biografia de um músico e tal.
de rock era pouquíssima coisa. Mas o exemplo que eu quero dar é do livro da Janice Caiafa, que foi lançado, o Movimento Punk na Cidade, a Invasão dos Tubes. Esse livro hoje é uma raridade. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que tem uma cópia do livro. E eu falo com um certo orgulho. Já foi gente de Niterói, lá em Madureira, onde trabalhava na Universidade de Estácio de Sá, para pegar uma cópia, porque ela precisava fazer o trabalho lá do TCC, da Faculdade de Comunicação, né, lá da Estácio da Barra, de Niterói. E esse livro hoje é um clássico. É uma realidade, um livro raro, não tem tipo assim, deve ter um PDF circulando na internet, mas eu não tenho conhecimento. Não conheço nenhuma outra pessoa que tenha esse livro, além também de alguns livros que saíram nos anos 80, né, na coleção Primeiros Passos, o que é punk, o que é anarquismo, o que é rock. Esses livros se tornaram os clássicos. Então talvez o seu livro, talvez não, certamente o seu livro daqui a 20 anos, como foi falado, vai ser um desses clássicos. Porque trabalha com uma coisa assim que é novidade. Hoje, de ontem para cá, divulgando a matéria nas redes sociais, né, eu tive um feedback muito bacana do sul do Brasil, da Bahia, de Sergipe, de Belo Horizonte, aqui do Rio mesmo, das pessoas, caramba, rock na Angola, pô, que legal, pô, não sabia que tinha. Até porque nós brasileiros temos essa visão de não valorizar a cultura de outros países, não só da Angola e da África, mas assim, a gente também não dá muita atenção para a música, para o rock sul-americano, Uruguai, Argentina, mas basicamente no final dos anos 90 para cá que a gente começou a dar uma atenção ao que era produzido lá e conseguimos tocar lá, entendeu? As bandas daqui, né? Até então era muito restrito essa troca de experiência, salvo-se algumas experiências tipo Rio Grande do Sul com Buenos Aires, lá, cidades próximas, né? Mas assim, Rio, São Paulo com Buenos Aires, Montevidéu, eram coisas assim, fatos isolados. Acontecia, mas era muito pouco. A gente dava muito mais atenção aos Estados Unidos e à Europa, né? E segue até hoje. E a gente continua também não dando atenção às bandas e à música de outros países da Ásia, do leste europeu, da América Latina, do Estado Central, né? E o que é uma pena, porque a gente deixa de conhecer coisas legais. Eu conheci bandas novas, assim, quando eu parei para ouvir lá o link de bandas, né? Logo de cara, eu dou de cara com uma banda dos anos 60, 69, se eu não me engano disso. E eu, pô, bacana, já tinha coisa, já tinha gente fazendo rock, fazendo música independente, dentro daquele contexto todo que o país viveu, já tinha gente lá conectado com o resto do planeta. Outra coisa que foi falado também é a questão da guerra. O rock surge no mundo, de uma forma geral, né, com um pós-guerra, né, pós-segunda guerra. E aqui no Brasil o rock ganha, já tinha lá desde os anos 50, né, suas experiências, mas ele ganha força também no período de ditadura militar, o que não deixa de ser uma guerra com devidas proporções, né, e que continuou nos anos 70. E aí só lá meados dos anos 80 que, com o fim entre aspas, né, da ditadura, que ganhou, o rock passa a ter uma visibilidade mainstream. E aí eu acho que é muito, muito bacana o livro da Mel, porque ela tem um tema angolano, né? Ela parte de uma premissa angolana, quer dizer, ela não parte de uma premissa angolana, ela aceita essa premissa, porque você inclusive fala isso no livro, desse olhar enquanto mulher negra em Angola, mas você assume a premissa que está lá, né, de que o debate étnico ou debate racial é um debate que é importante, que é relevante, mas há outros debates que são mais para aquele grupo, né, mais importantes, como o debate de nação, e que de alguma maneira é uma preocupação angolana, é um debate angolano, sobretudo dessa Angola que é muito jovem enquanto nação, né? E como é que os rockers acabam trazendo esse debate para a sua música. Então, nesse sentido, é muito bacana ver um livro
que tem um tema, uma pauta angolana, né? Ou seja, não é uma pesquisadora brasileira que foi buscar lá um tema e acabou vendo coisas que dizem respeito à nossa realidade social e necessariamente não é uma pauta do que é Angola hoje. Então, eu acho que a primeira grande coisa que eu acho muito interessante é isso, é esse olhar não racializado, não etnicizado, e esse olhar que eu acho muito legal, né, também, que é assim, a gente fala muito do pós-colonial, mas o pós-colonial não quer dizer que assim, somos contra a Europa, né? O pós-colonial é um método, né? Então, assim, o olhar que nós brasileiros temos sobre o continente africano, tentando achar ancestralidades, tentando achar raízes, tentando fazer um debate de relações étnico-raciais, que é nosso, que é importante, que é relevante, que é necessário que a gente faça, é também um enquadramento colonial, coloco uma aspas, sobre a realidade angolana. Né? Então, aquela realidade tem outros enquadramentos que não esse. Então, o decolonial é muito além de não ser europeu, de não dialogar com autores europeus, é uma proposta epistêmica metodológica. E nisso o livro da Melinda também é muito interessante, porque assim, ele é um livro decolonial no bom sentido do que é ser decolonial sem ser modinha. Né? É olhar a África pela África sem estar fazendo esse debate Europa versus África. O próprio debate, né, do dualismo já é um debate colonial. E também sem essa preocupação de enquadrar a Angola nas caixinhas que nós brasileiros temos para a realidade angolana. Né? Então isso é uma primeira coisa que eu achei muito interessante para Angola, né? No livro dela. Até me incomoda um pouco aqui a nível do Brasil, quando é a Rock Brasil, aí lembra-se só do que foi produzido nos anos 80, das bandas brasileiras dos anos 80. Como se não existisse Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes, O Terço, Secos e Molhados e uma série de bandas dos anos 70 e 60 que também eram bandas de rock. Assim como às vezes me incomoda com a Rock Brasil dos anos 80. Aí esquecem de Rato de Porão, Sepultura, Sarcófago, são bandas citadas no livro. Mas são heavy metal, cantam em inglês, são bandas americanizadas. Mas as bandas que cantam em português também não seriam americanizadas? Até porque a influência delas são Beatles, Stones, The Who, o Elvis, pensando no rock mais americano mesmo, de verdade. Assim, eu fiquei muito contente com o trabalho do livro, com o que eu pesquisei e li, enfim, com o nosso papo também, foi uma aula, assim, uma troca de experiência muito bacana, e mais ainda com o feedback que eu tive das pessoas que leram a entrevista, cara, me parabenizaram pela pauta e também pelo seu trabalho. Então, é mais um feedback do que eu tive de ontem, cerca de 24 horas, né? De feedback dos leitores da WordPress em relação ao seu trabalho. Parabéns, assim, em nome dos leitores e por mim também.